Dani, agora, como é que entra a fisioterapia pélvica dentro da diástase? Porque esse é um problema que muitas mulheres têm, principalmente da geração da minha mãe, que estão ali entre 50, 60 anos, né? Antigamente, acho que não deveria ter algo nesse sentido. E ainda hoje é uma coisa que as pessoas não têm muito conhecimento e... Enfim, como que você atua nessas situações? Explica o que é diástase, porque tem muita gente que não tem a menor ideia. É verdade. Muito bom. Então, a diástase, na verdade, ela é a abertura de uma fáscia, né, de um tecido, entre os dois músculos do abdômen, os dois músculos reto-abdominais. Então, os abdômenes, né, os retos abdominais, eles são bem superficiais. São os últimos músculos da camada abdominal. E eles têm essa fáscia, que é ali uma liga, né? Como se fosse um elástico. E quando eu estou gestante, eu tenho um crescimento do útero gravídico. Então, essa diástase, ela precisa se afastar para que haja o crescimento do útero para a cavidade abdominal. Então, existe o que a gente chama de diástase fisiológica. Então, precisa ter esse afastamento para que o bebê cresça, para que ele se desenvolva, para que o útero cresça. Porém, quando a camada interna do abdômen, ou seja, os músculos mais profundos, que são eles, né, os oblíquos e principalmente o transverso abdominal, que está mais profundo, quando esses músculos eles não têm uma força, bom acionamento, a gente tem mais sobrecarga nos retos abdominais. Então, esse afastamento, ele acaba sendo maior, né? Então, como a gente pode prevenir essa diástase? Claro que existe tratamento depois, se você já desenvolveu, se você já tem diástase, né? E o foco seria esse fortalecimento do abdômen em si. E por isso que, então, é importante fazer atividade física e se preparar para o parto, né? Para trabalhar. Perfeito. E o fortalecimento, né? O fortalecimento em si. Se a gente for pensar, por exemplo, em uma mulher que deseja cesariana, mais ainda. Porque quando a gente pensa em parto normal, a gente pensa em um bebê passando pelo assoalho pélvico, que é mais um fator de risco para disfunções do assoalho pélvico, né? E quando a gente pensa na cesárea, a gente pensa em uma disfunção maior do abdômen, né? Então, essa parte de prevenção da diástase é muito importante para a reabilitação depois, né? Agora, se você já tem a diástase, o objetivo é o mesmo, é fortalecer essa musculatura mais profunda, que contém as vísceras abdominais, para que não se force essa redinha mais superficial. E depois dá para tratar, então, a gente pode fazer, quem já tem, como é que ela é fortalecendo que volta, ou ela volta total, como é que funciona Tem isso? casos que precisam de cirurgia, alguma coisa assim? Isso, alguns casos, né, precisam de cirurgia, quando essa diástase já está acima ali de 4, 5 centímetros, gerando alguma hérnia umbilical, por exemplo, né? Então, muitas vezes a fisioterapia não consegue ajudar 100%. Mas em casos onde a paciente consegue fazer uma boa ativação, né, não tem uma hérnia umbilical, a gente consegue reabilitar com os exercícios, né? E aí ela faz esses exercícios durante a consulta, ali durante a fisioterapia e na atividade física de escolha dela, para fazer a manutenção e continuar trabalhando para o resto da vida. E que exercício que dá para fazer para prevenir essa diástase? Isso, então como eu expliquei, né, durante a gestação é onde a gente tem o maior afastamento dessa diástase abdominal. Então, se durante a gestação eu entendo essa contração da musculatura mais profunda, se eu faço um acionamento dessa musculatura mais postural, aí eu consigo evitar com que os retos abdominais se afastem mais, né? Então, existem técnicas respiratórias, e aí já desmistificando o mito de que gestante não pode fazer abdominal, pode, deve, é verdade. Mas o abdominal, ele é um abdominal postural, né? Ele é um abdominal respiratório, não aqueles hiperpressivos que a gente faz na academia, né? Mas aquele abdominal de postura, de crescimento, de contenção, né? Eu falo muito para as pacientes, assim, que a gente descobre que tá grávida, a gente já solta a barriga, né? Não é assim. É isso mesmo. Se alguém fala alguma coisa, será que tá grávida? Ainda mais se eu fico na fila de prioridade, né? E eu tô no começo, aí eu já estufo a barriga, né? Então, assim, isso é um hábito. Eu já tive paciente, por exemplo,
contar essa história que vai ser bem importante. Que ela tinha muito medo de acionar o abdômen. E eu sempre conversava, é importante, né? Você precisa acionar, isso vai alinhar o seu bebê melhor no canal de parto, isso vai ser favorável para o retorno do seu abdômen. Diminui o risco até de estria, porque se esse peso está muito aumentado sobre a pele, não é só a diástase que vai aumentar, eu vou forçar mais também a estrutura elástica da pele, ocasionando mais estria, enfim. E ela não tinha conversa, ela tinha medo. E aí a gente foi pro parto. E chegou no parto dela, a primeira coisa que a médica dela avaliou, porque quando eu tenho a contração, né, do útero no trabalho de parto, esse útero ele vai para frente. Então ele avança para frente, ele precisa achar uma parede, né, mais rígida, mais firmezinha para alinhar o bebê no canal de parto. Só que o dela, quando o útero contraía, a barriga dela pendurava praticamente. Então o ângulo do útero estava muito mudado. E era um bebê que não estava alinhado na pelve. Então a médica dela falou: nossa, a diástase dela tá bem grande, né? Eu falei: doutora, ela não queria acionar o abdômen na gestação. Toda a sessão a gente conversava, explicava, tentava treinar com ela. Ela tinha receio de machucar o bebê? Eu explicava sempre, falava: olha, não vai ter risco para o seu bebê, né? Vai estar tudo bem. Esse abdômen ele pode ser feito, mas ela tinha muito medo, né? E a gente entende, mãe é assim, né? Sim, é.